Boa noite a todos. Que bênção e que privilégio podermos nos reunir para adorar o Senhor hoje à noite, não é verdade? Uma grande bênção. Também quero dar boa noite a todos aqueles que estão conosco na nossa plataforma no YouTube. Devemos, como o irmão Álvaro falou, orar pelo nosso pastor, sua família, estão aí de férias, né? Férias merecidas, na verdade. Que ele descanse, que Deus os abençoe. Também queria mencionar a presença do missionário Luzanilton, que está aqui conosco, sua esposa Oleana. Tem mais alguém com vocês aí? Casal visitando, são todos bem-vindos, viu? Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos. Não sei quantos de vocês gostam de filmes. E realmente tem filmes que valem a pena, não é? Tem outros que a gente faz perder tempo. Mas tem um filme que talvez você já assistiu, que é a história do Robin Hood. E interessante que antes de Robin Hood se tornar um herói, quando ainda ele estava na guerra, ele salvou a vida de um homem, ele salvou a vida de um mouro. E aquele homem, então, passou a seguir Robin Hood por onde ele fosse. Onde Robin Hood ia, ele disse que o seguiria. Se tornou servo de Robin Hood, porque ele achava que tinha uma grande dívida com ele e deveria segui-lo, servi-lo, até ele fazer o mesmo, né? Salvar a vida de Robin Hood. Interessante que o nosso Deus nos salvou, não é verdade? Ele deu sua vida por nós através do seu Filho. Jesus salvou pecadores como nós. Nós jamais poderemos fazer algo que compense tão grande amor. Nós não podemos fazer algo para salvar, né, Deus mesmo, porque ele não precisa ser salvo. Nós é que somos pecadores. Mas há uma verdade. Nós podemos seguir o Senhor por onde Ele for. Nós podemos estar à disposição do nosso Salvador, daquele que deu sua vida por nós, como seus servos, para servi-lo sempre, onde Ele nos enviar. E podemos fazer isso em gratidão ao que Ele fez por nós. E de fato, muito obrigado, irmão. E de fato, é isso que o nosso Deus deseja de nós. Ele quer que depois de nos salvar, Ele deseja que nós vivamos uma vida que o agrade, que permaneçamos nele para gerar frutos para Ele, o servindo fielmente. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para João, o Evangelho de João, capítulo 15. E ali tem um contexto, né, da videira e os ramos, onde o Senhor nos ensina a permanecermos nele para gerar frutos. E eu gostaria aqui de ler com os irmãos o capítulo 15, dos versos 12 ao 17, que mostra essa relação de nós agora, dos discípulos do Senhor, poder servi-lo, poder obedecê-lo e frutificar para ele. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 15. Nós leremos dos versos 12 ao 17. Vamos ler apenas essa perícope. João 15, 12 ao 17. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Verso 16, que será o nosso texto de hoje à noite.
Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos orar. Querido Deus, graças te damos pelo privilégio que temos de abrir a tua palavra, de poder estudar a tua palavra, de poder, como igreja do Senhor reunida, te adorar. Pedimos que o Senhor venha nos auxiliar na compreensão da sua palavra e também pedimos que o teu Santo Espírito nos ajude a obedecê-la. Eu peço que o Senhor venha abençoar cada irmão aqui, cada família, que o Senhor venha falar aos corações de cada um. Sê conosco. Rogamos ao Senhor pelo nosso pastor, por sua família, que estão em férias, que eles tenham um bom tempo de descanso. Também pedimos pelo missionário que está conosco e sua família, pastor Luzanilton. Abençoe o teu servo. Deus querido, aceita a nossa adoração essa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é interessante que nós podemos observar nesse texto que Deus, ele nos amou e por isso nós podemos amar uns aos outros e também podemos servir aquele que nos amou. E uma verdade que eu queria destacar para nós é que o amor de Deus, ele nos leva a servi-lo. O fato de que Deus nos amou e se entregou por nós, nós devemos de forma agora em gratidão a Ele, responder a Ele o amando e o servindo. O Evangelho de João, ele apresenta Jesus como o divino Filho de Deus. Ele trata da natureza e da pessoa de Cristo e do significado da fé nele. É o evangelho que mais declara a divindade de Jesus Cristo, desde o início, quando fala que ele é o Logos, o Verbo de Deus, o Verbo que estava com Deus. Mas mesmo neste evangelho, onde Jesus é revelado como Deus, como Senhor, nós também temos vários exemplos de que Jesus estava pronto para servir a todo momento. Ele era o mestre que servia. E ele mostrou isso de forma exemplar quando ele lavou os pés dos seus discípulos, no capítulo 13 do Evangelho de João. E ali ele demonstrou uma atitude de humildade, ensinando os seus discípulos a servirem. E naquele contexto, naquela cultura, só quem realizava a lavagem dos pés dos visitantes que chegavam numa casa depois de uma viagem era o servo, o pior dos servos, o melhor dizendo, o mais baixo dos servos, o servo mais simples, aquele servo que estava não tendo nenhuma outra atividade superior. Era aquele servo que era responsável para lavar os pés das pessoas. E Jesus fez aquilo e ensinou os seus discípulos de uma forma que eles não esperavam. Aí em Mateus capítulo 20, verso 23, nós podemos ver sobre Jesus. Não é assim entre vós? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E o Senhor Jesus ensinou que a verdadeira grandeza dos discípulos deveriam estar no serviço que eles deveriam prestar uns aos outros e, é claro, prestar ao Senhor. Jesus, o nosso Senhor, deu esse maior exemplo. E aqui no texto de João, capítulo 15, verso 16, ocorre nesse contexto, o mesmo contexto onde o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos. Isso vai do capítulo 13 até o capítulo 17 do Evangelho de João, que é chamado o discurso de Jesus no cenáculo. Então, é um evento só que João mostra, quando Jesus levou os seus discípulos para aquele cenáculo e ali ele realizou
a Páscoa, né, a última vez que ele participou da Páscoa com eles. Jesus, de forma singular, proferiu muitas palavras para os seus discípulos e estão registradas aqui para nós, do capítulo 13 ao 17. Inclusive, eu incentivo os irmãos a lerem pensando nisso. Jesus estava reunido com os seus discípulos antes dele ser entregue, né, ser morto, ser julgado, ser crucificado, ser morto. Ele tem essa reunião com os seus discípulos, e você, lendo ali do capítulo 13 ao 17 de João, você vê lá o que foi que ele conversou com os seus discípulos. É um texto belíssimo. E é assim que o Senhor Jesus quer que nós façamos como seus discípulos, que o sirvamos enquanto estamos aqui. Foi isso que ele ensinou antes de ele ser crucificado, sepultado e depois ressuscitou, né, para a nossa salvação. Foi ali, naquele contexto, que Jesus ensinou como deveria ser o servo de Deus, o servo do reino, que agora eles eram chamados de amigos. Meus irmãos, o amor de Deus nos leva a servi-lo. Eu gostaria de destacar hoje à noite pelo menos 4 verdades aqui no verso 16, que mostra como que nós devemos servir ao Senhor, né? 4 verdades sobre aqueles que foram atraídos pelo amor de Deus para servi-lo. E a primeira verdade que nós podemos observar é que quem serve a Deus tem consciência do seu chamado. Olha aí no verso 16, o primeiro ensino. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros. Não foste vós que escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi. Esta afirmação, meus irmãos, que o Senhor Jesus fez para os seus discípulos ali no cenáculo, também é uma afirmação que serve para todos nós como seus discípulos. É uma afirmação que mostra a graça de Deus em escolher pecadores como nós, transformar esses pecadores por sua graça, pela ação do Espírito Santo em nos regenerar e nos tornar aptos, nos capacitando, inclusive, para o serviço. Lá em 1 João, capítulo 4, verso 19, diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, nós apenas o seguimos porque ele que nos chamou, ele que nos escolheu, e não fomos nós, né, que o escolhemos. Deus não só nos escolheu para nos abençoar com a graça da salvação no seu Filho, mas também ele nos escolheu para servi-lo, o que é um grande privilégio. Interessante que essa graça que nos escolhe nos coloca na posição de escravos. Mas o que poderia ser mais sublime, não é, de que ser escravo do grande mestre, servir o Rei dos Reis. E se lembrarmos, né, de onde ele tirou, do lamaçal de pecados, do destino da condenação eterna merecida por cada um de nós, servi-lo é o mínimo. E nós podemos fazer isso com toda a gratidão e com todo o desejo de honrá-lo. E neste ponto da vida dos discípulos, ele vai dizer nos versos 14 e 15 aí, né? Algo interessante. Ele diz: vós sois meus amigos, se fizeis os que eu vos mando. Então, a evidência daqueles que são, de fato, servos do Senhor e se tornam amigos do Senhor, são aqueles que o obedecem. Mas ele chama a eles de amigos. Aí há algo interessante no verso 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Que privilégio, não é? Passar de escravos, de servos, para amigos do grande mestre. Isso não tira o fato de sermos servos ainda, mas é um servo diferente. É aquele servo que tem intimidade com o seu Senhor. E nós poderíamos dizer que nós somos servos amigos de Jesus. Ele é o nosso grande amigo. Temos hino, né, que nós cantamos que Jesus é o nosso amigo e nós devemos desejar servi-lo. O fato de sermos chamados
escolhidos por Cristo, meus irmãos, também nos dá a garantia que o serviço que ele pede para que realizemos vai prosperar. Você já pensou nisso? Ele chama a gente para servir. E pelo fato de que foi ele que nos incumbiu e nos chamou, isso significa que não depende o resultado de nós. O resultado depende dele e é uma grande bênção. Interessante que o que mais tem me ajudado, quando passei por dificuldades, o que mais me ajudou, nem ainda tem me ajudado, né? Quando eu passei por dificuldades, ou tenho alguma dificuldade em relação ao ministério, em relação a alguma dúvida que o inimigo quer colocar no meu coração, é a consciência e a certeza de ser chamado por Deus para a sua obra. É a consciência e a certeza de que o Senhor nos escolheu em Cristo, e todo aquele que crê pode ter essa certeza na palavra. E o chamado, então, para servi-lo. Interessante que essa minha convicção, agora falando não só da salvação, mas da convicção para servi-lo no ministério, foi autorizado por uma igreja local. A minha igreja local reconheceu o meu chamado. Os irmãos diziam para mim, quando eu tinha ainda 18, 19 anos, na minha igreja lá no interior de São Paulo, que eu tinha dons pastorais e que eu deveria pensar, considerar e ir para o ministério. Então a minha igreja estava me ajudando e vendo isso. E isso foi uma grande bênção para mim, ter essa convicção do chamado do Senhor. Quando temos certeza do seu chamado, somos escolhidos por Ele, apesar dos nossos pecados, devemos desejar servi-lo com alegria. E assim vencer todas as dificuldades, né, que podemos enfrentar. Nós somos servos dele. Iniciativa dele. Você é servo dele? Você tem convicção de que foi chamado pelo Senhor? Você tem convicção da sua eleição, da sua salvação? Pastor, como é que eu sei se eu fui eleito ou não? Se você entende o Evangelho, se o Espírito Santo trabalhou no seu coração e você então entendeu que é pecador, entendeu que você não pode ser salvo por si, não pode se salvar, nada do que você faça pode salvar você, pode perdoar os pecados, entendeu que Cristo veio, né, a esse mundo, morreu em seu lugar, morreu para substituir os seus pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E você creu em Jesus, então significa que você é um eleito de Deus. Isso é uma ação do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode realizar isso. E uma evidência de que isso é verdade é os frutos que a gente gera depois de ter essa certeza. Então, primeiro é a certeza que você deve ter. A primeira certeza que você deve ter é da sua salvação, da sua eleição para a salvação, que você creu em Jesus como seu Salvador. E segundo, de que você foi chamado para servi-lo. Entende? Você tem consciência que Cristo lhe chamou? É um grande privilégio. Tem consciência de que esse chamado é sublime? E aí a resposta que eu e você devemos dar. Eu estou servindo, eu estou obedecendo o chamado que o Senhor me deu para frutificar. Isso é muito importante, tanto para a nossa salvação, como para o servi-lo, né? E o chamado para o serviço, irmãos, não é só para pastores, missionários, né? Para algum grupo na igreja, para todo crente. E é claro que alguns Deus vai chamar para estar na linha de frente da liderança da igreja, no ministério pastoral, na obra missionária, mas nós todos temos um chamado para o serviço. Se você é crente no Senhor Jesus, você tem um chamado para servi-lo e deve fazer isso com alegria. Meus irmãos, a segunda verdade que nós podemos aprender aqui neste texto, que nós aprendemos neste texto, é que quem serve a Deus sabe que tem uma tarefa específica para realizar. Olha aí, continuando o versículo. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Olha só aqui o chamado que o Senhor nos deu, né?
deu para os discípulos e se estende a nós. Vos designei para que vades e deis frutos. Jesus deixou claro aos seus discípulos o que eles deveriam fazer. É tão interessante, meus irmãos, que se alguém quiser vir pegar, não tem problema não. Um rei, né, um soberano, um senhor, ele jamais, nunca dava uma ordem específica para um servo, para um escravo subalterno. Ele sempre falava com o responsável, com aquele que cuidava dos seus subalternos, né, dos seus servos, daqueles que os serviam. E então o responsável distribuía as tarefas. Aqui não. Aqui o próprio Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor do universo, ele diz: eu mesmo vos escolhi, eu mesmo os nomeei para um propósito específico no meu reino. Frutificar. Eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos. Interessante que isso significa que o servo tem uma função no reino, tem um lugar onde ele deve atuar. Nós, como servos do Senhor, como seus escravos, devemos procurar o lugar que o Senhor quer para nós servi-lo no plano de Deus. É claro que nós podemos ter várias frentes, né, de serviço e tem algumas áreas que o Senhor tem nos capacitado para servir. Ele não só nos chama para servir, nos designa para dar frutos, mas ele capacita, ele habilita para cumprirmos a tarefa. E é aqui que entram os dons e talentos que devem ser usados no serviço do reino. Interessante, meus irmãos, que quando um crente ele sabe o lugar específico que ele serve no reino, na igreja, além de várias outras coisas que ele sempre se dispõe a fazer, é uma evidência de maturidade. Uma evidência de maturidade é quando um crente sabe as áreas que Deus tem o capacitado, tem dado dons, tem dado talentos para ele servir no reino, e ele faz isso com alegria no corpo de Cristo, servindo ao Senhor. E tem muitas áreas, né? Tem áreas do diaconato, da diaconia, do serviço que nós podemos realizar, tem as áreas dos serviços de misericórdia, né, e visitas, e abençoar as pessoas que podemos realizar, tem as áreas de ensino, de trabalho com tantas áreas da igreja no ensino, né, de crianças, jovens, adolescentes, tem muitas áreas na área da pregação. Tão gostoso de ver o nosso louvor aqui cada vez, né, melhor, é uma grande bênção do talento que Deus tem dado para os músicos, e na área, e é claro que tem muitas outras áreas que nós podemos fazer também, mas tem áreas que Deus tem nos capacitado a servir. Procure saber qual é o que o Senhor tem dado a você para contribuir com o reino de Deus. Como é que eu posso saber disso? Fazendo, viu? Fazendo, me envolvendo. E aí Deus vai colocando ali no coração amor, capacitação, e aí a gente vai nos dispondo para servir. A melhor maneira de saber as áreas que Deus quer que eu sirva no reino é me dispondo e servindo. E é maravilhoso saber, né, exatamente onde Deus quer que nós atuemos no seu serviço, né? E muitas vezes, além do serviço que Deus quer que atuemos no corpo de Cristo, na igreja, dando dons e talentos, tem as áreas da vida, né? Na sua profissão, lá no seu local de atuação, que você deve estar ali servindo ao Senhor em primeiro lugar. Sabia disso? Então, antes de você ser um advogado, você é um crente. Antes de você ser um professor, você é um crente. Antes de você ser um músico, ser um médico, ser um profissional liberal, um administrador, ser um comerciante, um empresário, você é um crente e deve fazer tudo para a glória dele. Aonde eu estou, eu sirvo ao Senhor e uso tudo aquilo que ele tem me dado ali para servi-lo na sociedade. Isso é dado a cada crente, meus irmãos. Não é só um grupo, como eu falei, né? Muitas vezes, muitos crentes ignoram essa verdade. Interessante que
às vezes num contexto de igreja, né, com tantas áreas para servirmos, existe uma frase anônima que eu gosto muito, que me impactou, que diz assim: disponibilidade é mais rara do que capacidade. Às vezes as pessoas não estão servindo, não é porque elas não são capazes, é porque elas não estão disponíveis. Mas lembre-se, antes de qualquer coisa, o reino é mais importante para nós. Nós devemos planejar a nossa vida, fazer o planejamento da nossa agenda, colocando prioridades que são relacionadas ao reino, que são relacionadas ao serviço do Senhor. Seja elas relacionadas ao meu trabalho, seja relacionadas às questões da igreja, para eu poder servir com alegria. E é tão maravilhoso, irmãos, que o Senhor nos salva, nos dá a capacidade de servi-lo no corpo de Cristo e em outras áreas, e Ele ainda nos galardoa. O Senhor vai presentear, vai galardoar aqueles que servem com fidelidade, com alegria, né? Teremos os galardões que o Senhor dá para nós. Então, meus irmãos, às vezes o problema do trabalho na igreja, e eu louvo a Deus pela disposição dos irmãos aqui que têm crescido cada vez mais em servir, mas eu já fiz parte, experimentei conversando com colegas, né? Igrejas às vezes de pessoas que não querem servir, que elas querem só que outros sirvam. E o problema disso não é a falta de capacidade, mas é a falta de disposição em obedecer ao Senhor. Você é capaz para servir. Tem áreas que o Senhor está dando a você, capacidade para certas áreas que só você vai servir. Talentos que Ele vai dar para você servir. E nós não devemos negligenciar isso. É uma grande bênção poder servir no corpo de Cristo. E não é estranho, por exemplo, em pensar num servo que não faz a vontade do seu Senhor? Um servo que não obedece o Senhor quando Ele manda? Eu li sobre a história de um homem crente que trabalhava numa fábrica e tinha do seu lado um colega que não acreditava em Deus e dizia-se ateu. E diversas vezes o crente falava da sua fé para aquele homem, tentando evangelizá-lo, mas ele muitas vezes apenas zombava do que ouvia. E certo dia o ateu falou para ele assim, para o colega crente: eu não vejo nenhuma diferença entre nós. Você não bebe, eu também não bebo. Você tem a sua família, eu tenho a minha família. Eu tenho meus problemas, você tem os seus problemas. Trabalhamos juntos aqui. Não vejo diferença entre nós. E o crente respondeu: escuta aqui, se algum dia Deus o mandasse deixar esse emprego, deixar sua cidade e partir para outro extremo do país para servi-lo, você iria? E aquele homem disse: ora, eu nem acredito em Deus, como eu faria uma coisa dessas? Então o operário concluiu: aí está uma grande diferença. Se Ele mandar, eu irei. Onde Ele mandar, meu coração vai seguir. Se somos servos, meus irmãos, é muito importante que cumpramos o propósito do nosso Deus. O propósito específico que o Senhor quer para nós, servindo a Ele enquanto estamos aqui. Eu quero perguntar para você, né? Eu sempre faço essas perguntas que são implicações, né? Você sabe a tarefa específica que o Senhor quer que você realize? Todos nós temos várias tarefas, como testemunhar, como contribuir, como estar adorando juntos, mas tem algumas áreas que você pode ir além. E Deus quer que você realize para Ele. Se você não sabe, precisa descobrir. Conversar com o seu pastor, se envolver em algumas áreas. E geralmente aquilo que Deus quer que a gente faça está ligado com a nossa paixão, com aquilo que eu tenho uma inclinação maior e que eu faço com muita alegria. Agora, todas as áreas nós podemos servir de alguma maneira. Realize o que Deus está pedindo para você. Dê frutos, meu irmão. Meus queridos, o amor de Deus nos leva a servi-lo. Estou repetindo isso várias vezes, não é? É porque eu quero que você saia daqui hoje à noite pensando nisso.
O Senhor Jesus me salvou, Ele me amou, e eu devo, em gratidão a Ele, servi-lo, segui-lo e fazer a sua vontade. A terceira verdade que nós podemos aprender aqui neste texto é que quem serve a Deus trabalha com persistência por resultados eternos. Olha aí ainda no texto, diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. A propagação do reino deve ser para todo o mundo. Mateus 28 e Atos 1:8 e tantos outros textos mostram isso, né? Ide pregai a toda criatura, lá em Marcos. Mateus 28, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Atos 1:8, para que nós recebemos o Espírito, né? Para sermos testemunhas do Senhor. Esta é uma tarefa, meus irmãos, é uma tarefa árdua, exige trabalho intenso, deve ser realizada com persistência. Aqui, os frutos são pessoas que se convertem pela pregação do Evangelho realizado pelos servos, mas também envolve todo o serviço que contribui para que essas almas sejam salvas e sejam edificadas. Por isso que tem tantas áreas que nós podemos atuar. Esse é o trabalho que vale a pena. Trabalho cujo resultado irá durar para sempre. Jesus disse certa vez à multidão que o seguia só por causa dos pães que eles haviam comido quando o Senhor Jesus fez a multiplicação, né, ali dos pães. Isso está no Evangelho de João, capítulo 6, verso 7. Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Meus irmãos, nós devemos dedicar nossa vida àquilo que é eterno, aquilo que não perece. Fazer a obra de Deus é e se envolver com as coisas espirituais, é trabalhar por aquilo que não perece. Testemunhar e falar de Cristo para alguém é trabalhar por algo que não perece. Se aquela pessoa se converter, né, que o Espírito Santo chama os seus através da pregação dos seus servos, é trabalhar por algo que não perece. As coisas espirituais são eternas e é por elas que devemos trabalhar. Certa mensagem diz que devemos investir a nossa vida em 3 coisas, pois elas são eternas. Eu queria deixar isso com você hoje à noite. Priorize 3 verdades, né, pessoas também aqui envolvidas, que são eternas. A primeira, invista no próprio Deus. Ele é eterno. Invista no seu relacionamento com Ele. Invista no seu tempo com Ele. Invista no conhecimento do Senhor, em tudo aquilo que envolve o Senhor Deus. Ele sempre existirá. Invista na palavra de Deus. Ela nunca passará. A palavra de Deus durará eternamente. Então, estude a palavra. Busque a capacitação do Senhor para compreender a palavra. Venha para a escola dominical para estudar a palavra, para aprender das exposições, né, maravilhosas que o nosso pastor tem nos dado e tanto tem nos ensinado para nos termos conhecimento da palavra. Invista na palavra, pois ela é eterna. E ainda, invista nas pessoas. As pessoas são eternas. Invista nelas. Fale do Evangelho para elas. Tenha comunhão com elas. Faça amizade, testemunhe de Cristo para as pessoas, porque elas vão existir para sempre. E aqueles que o Senhor salva vão existir para sempre junto com você, junto comigo, no lar celestial que o Senhor tem preparado para nós. E você e eu estamos nos envolvendo em algo eterno, estamos investindo em algo eterno. É claro que nós devemos ser previdentes aqui nesse mundo, não é? Devemos ter trabalho, devemos ter alguma maneira para a nossa aposentadoria, né? Ser previdente, mas você não pode tirar os olhos do eterno. Não invista tanto nesse mundo, meu irmão, que tire você de investir nas coisas espirituais e eternas. Não dê o seu tempo
todo para as questões aqui apenas desse mundo. Invista naquilo que é eterno. Faça coisas aqui nesse mundo que vão durar por toda a eternidade. Faça isso. O seu trabalho para o Senhor deve contribuir para gerar frutos para a eternidade. É interessante, né, que quando a gente fala de frutificar para o Senhor, de realizar alguma coisa para o Senhor, uma das questões que envolve sobre isso nas Escrituras é a motivação, viu? Qual é a motivação que eu tenho servido? Qual é a motivação que eu tenho feito aquilo que eu faço para o Senhor? A motivação deve ser a de honrar o Senhor, de glorificá-lo, de obedecê-lo. A motivação certa para a honra e glória dele. E é necessário que quando a gente se envolve no trabalho do Senhor, deve ser realizado com afinco, né? Olha o que Paulo disse lá em Colossenses 1, verso 28 e 29. Colossenses 1, verso 28 e 29, é um texto que eu gosto muito. Ele fala de educação cristã, inclusive, né? É um texto base para a educação cristã. E diz assim: a ele, né, Jesus, anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso é que também eu me afadigo, esforçando o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Paulo sabia que era o Espírito Santo operando através dele, que a eficácia que ele tinha era o Senhor operando eficientemente nele. Mas isso não tirava o seu esforço. Ele diz, me esforço, me afadigo. E a ideia aqui, irmãos, dessa palavra, é que ele ficava exausto mesmo, cansado, através do trabalho de preparar os estudos, de evangelizar, de ministrar as pessoas. E ele tinha um propósito, né? De levar todo homem perfeito a Cristo, né? Ou seja, de levá-los à maturidade. Não tem perfeição nesse mundo no sentido de não pecar. A palavra perfeito aqui, ela significa completo, aquilo que não é quebrado, aquilo que é maduro, que é inteiro. E essa é a ideia. Todo crente deve aprender do Senhor, em ser ensinado para poder se tornar maduro em Cristo. E assim que o servo de Deus, o servo do reino, deve fazer, né? Ir, anunciar com esforço, para ter fruto que permaneça. Servir os irmãos com afinco, com alegria, para ter fruto que permaneça. Não devemos, de certa forma, quando a gente pensa em todo esse trabalho, né? Pensar no trabalho vir até nós, mas é ir a ele e fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos, né? Muitas vezes a gente espera e o Senhor quer que a gente vá e dê fruto, e fruto que permaneça. Um certo estudioso da Bíblia disse: Jesus espera que procuremos trabalho e não ficamos esperando que o trabalho venha nos achar, né? Então isso significa o quê? Eu sou voluntário, eu estou pronto a servir, e tem muita coisa que nós podemos fazer para o Senhor. Todo crente deve trabalhar com persistência para alcançar resultados eternos. E aqui fica novamente a minha observação para todos nós. Quanto tempo, quantos recursos, quanta energia temos gastado para produzir algo que dure eternamente? Lembrando, meus irmãos, que aqui o que o Senhor pede de nós é fidelidade. Ele pede de nós esforço. É isso que ele exige de nós. O resultado é o Senhor quem dá. E certamente os resultados virão. Então, trabalhe para que o seu fruto permaneça, trabalhe por frutos eternos. E ainda, meus irmãos, eu quero lembrar da nossa sessão, né? Eu não quero me deter. E eu quero compartilhar aqui a quarta verdade que nós podemos aprender nesse texto. Quem serve a Deus usa os recursos disponíveis para cumprir a tarefa. Olha aí no final do verso 16, né? Quando ele diz, vamos ler todo, né? Não fostes vós que me escolhestes a mim,
Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Então, quem serve a Deus usa os recursos disponíveis para cumprir a tarefa. Nós não estamos sozinhos. Ele não só nos chamou, nos capacitou, mas se coloca à nossa disposição para clamarmos a Ele, para orarmos ao Senhor, para Ele nos ajudar a realizar a tarefa. Né? Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Interessante que esse versículo, essa declaração do Senhor, está aqui num contexto de orar e Ele vai conceder algo relacionado ao serviço, algo relacionado a fruto. E eu creio que o Senhor sempre responde às orações dos seus servos quando está relacionado a realizar aquilo que Ele pede de nós. Ele vai conceder. A fim de tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vô-lo conceda. Vemos os recursos que o Senhor nos dá para realizar o trabalho. Esse recurso é a oração. Ou melhor, a chave para Deus nos conceder os recursos necessários para realizar a tarefa. A oração tanto é o resultado de quem está trabalhando, como é necessária para o trabalho ser realizado. Alguém que está envolvido no reino de Deus, no serviço ao Senhor, no seu reino, ele terá consciência da sua incapacidade. Ele terá consciência também que ele não vai ter todos os recursos disponíveis. Mesmo porque nós estamos lidando com questões espirituais e é o Senhor que precisa intervir em nosso favor. Então, ele reconhece a sua fraqueza para realizar o trabalho, então ora ao Senhor buscando força. E quando ora, Deus responde com os recursos e capacidades necessárias para a realização da sua obra. Não se esqueça disso quando você for desafiado a realizar algum trabalho na igreja do Senhor, para o Senhor. Não se esqueça que a obra é dele, a obra é do Senhor. Deve ser realizada da maneira do Senhor, com os recursos que vêm do Senhor. E é um grande privilégio para todos nós nos envolvermos nessa tarefa sublime. Então, meus irmãos, todos os irmãos envolvidos, de alguma forma na obra do Senhor, os músicos, os professores, os irmãos que têm um ministério com evangelismo, aqueles que estão testemunhando nos seus trabalhos, todos nós temos muitas coisas que podemos fazer para o Senhor. Busque ao Senhor em oração. Peça a ajuda dEle, peça a capacidade dEle. E peça que Ele dê os recursos, que Ele mova os corações, que Ele quebrante corações, que Ele dê recursos financeiros para realizar situações que precisamos dela, às vezes para um prédio, para enviar recursos para um missionário, para que o missionário possa fazer a obra e a gente também. Tudo vem do Senhor. Então ore, porque é assim que a obra de Deus será feita. Martinho Lutero, o grande reformador alemão, ele dizia que quanto mais coisa tinha a fazer, mais tempo ele passava em oração. E ele fez muitas coisas para o Senhor. George Miller, um pastor que tinha um ministério com orfanatos, sustentados pela fé, levantava diariamente muito cedo para orar. E ele ficava triste toda vez que ele levantava de madrugada para orar bem cedinho, quando ele escutava uma ferramenta, alguém trabalhando já antes que ele tivesse levantado para orar, para fazer a obra de Deus. Tem muitas histórias incríveis sobre o seu ministério. Uma delas é uma frase que disse antes de morrer, Inclusive o pastor Genuan citou essa frase aqui na conferência. Pela fé, ele alimentava 2.000 órfãos, chegou a alimentar 2.000 órfãos, e nenhuma refeição foi feita com atraso de mais de 30 minutos. Tudo pela fé, orando, buscando, porque os recursos do Senhor vêm para aquele que está realizando a sua obra. Os recursos do Senhor vêm quando nós estamos fazendo aquilo que o Senhor pede de nós. Porém, meus irmãos, quando tentamos fazer a obra do Senhor com nossas próprias forças, sem depender dEle, o trabalho não glorifica o Senhor.
E isso não é o que Deus quer de nós. Por isso precisamos, antes de fazer qualquer coisa, né, qualquer projeto, dobrar os joelhos e orar. E nós, e você, e eu, e nós como igreja, temos lançado mão dos recursos do nosso Deus? Temos lançado mão da oração que vai, como o texto diz, né, pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vai conceder tudo aquilo que precisamos para gerar frutos que vão permanecer. Ele vai enviar os recursos, meus irmãos, para realizar a obra. Ele vai fazer isso através da fidelidade dos irmãos. Ele vai fazer através de situações sobrenaturais que nós jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Às vezes nós estamos diante de uma situação, e muitas vezes eu experimentei isso no ministério pastoral, que você acha que não tem jeito. Mas aí você vai orar. E o Senhor transforma, muda, mexe com pessoas, muda tudo aquilo que Ele precisa mudar para realizar aquilo que Ele deseja realizar através dos seus servos. Não se esqueçam, o amor de Deus nos leva a servi-lo. E nós aprendemos hoje à noite que quem serve a Deus tem consciência do seu chamado. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Quem serve a Deus sabe que tem uma tarefa específica para realizar. Eu vos designei para que vades e deis frutos. Quem serve a Deus trabalha com persistência por resultados eternos, e o vosso fruto permaneça. E quem serve a Deus usa os recursos disponíveis para cumprir a tarefa, a fim de que tudo, melhor dizendo, que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Meus irmãos, Deus quer que respondamos o seu amor como servos aprovados, que sabe quem é e o que deve fazer para o serviço. Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Será que estamos dispostos a nos envolvermos na obra do Senhor? Certa vez, um grupo de irmãos de uma igreja voltava de uma viagem de trem, que eles foram para uma conferência numa outra cidade. E certa altura, quando eles olhavam ali as lindas paisagens, um deles disse para o outro: meu irmão, se esse trem fosse a obra de Deus, o que você seria nele? Então um irmão respondeu: eu seria a buzina, para buzinar bem alto para Jesus. O outro ao lado disse: eu queria ser as rodas, para correr para Jesus. E assim, muitos foram falando, mas tinha um senhor que estava com os olhos fixos lá fora. Então o irmão perguntou: e você, o que seria neste trem? E com os olhos úmidos, aquele moço disse: eu poderia ser o carvão e me deixaria consumir por Jesus, se assim Ele quisesse. Será que nós estamos dispostos a nos consumir por Jesus? Será que nós estamos dispostos a dar nossa vida por Ele? É isso que Ele pede de nós. E todo aquele que sabe do seu amor estará pronto para servi-lo, porque o amor de Deus nos leva a servi-lo. Vamos abaixar nossas cabeças neste momento. Antes de orarmos, eu queria desafiar você. Coloque-se à disposição do Senhor. Coloque o seu coração, os seus recursos, os seus talentos, os seus dons à disposição do Senhor. Aqui no corpo de Cristo, para servir a igreja do Senhor. Mas também se coloque à disposição aonde você estiver, na sua profissão, no seu trabalho. Planeje coisas que você pode testemunhar e servir ao Senhor. Ele deseja que você e eu façamos isso. Se você está servindo, continue. Se você talvez não está servindo tanto, comece. Peça ajuda do Senhor. Se você tem ainda dificuldade em saber o seu dom, comece a trabalhar nisso. Servir em várias áreas. Converse com o seu pastor, ele pode te ajudar. E se você que está conosco não tem a mínima ideia de como servir ao Senhor, está aí talvez pensando: puxa, eu quero servir a Jesus. Mas você antes precisa conhecê-lo. Você precisa primeiro se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Jesus.
Faça isso hoje à noite. E assim você poderá ser um servo do Senhor também, que vai poder entender o amor dele, de ter morrido em lugar de pecadores como nós. E venceu a morte, ressuscitou. E um dia vai voltar para buscar todos aqueles que o servem com alegria. Estaremos com o Senhor para sempre no céu. Querido Deus, muito obrigado pelo ensino da tua palavra hoje à noite. Quero pedir que o Senhor venha abençoar cada irmão que está aqui, cada família. Ajuda-nos, Senhor, a te servir, a gerar frutos que permaneçam, que glorificam ao Senhor, de forma que honremos o seu chamado, o chamado que o Senhor deu para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor Pai, também a lembrar que não é na nossa força, mas é na dependência do Senhor, é orando, pedindo ao Pai, pedindo ao Senhor que nos conceda os recursos para a tua obra. Sabemos que o Senhor tem os seus planos para a tua igreja, para essa cidade, para o nosso mundo enquanto o Senhor não volta. E quer usar o teu povo para isso. Por isso, ó Pai, nos use. Que possamos ser o carvão de um trem que se consome pelo Senhor, completamente para a tua obra. Que possamos seguir ao Senhor sempre, em gratidão a tudo que o Senhor fez por nós e te servir com alegria. Rogo ao Senhor que, se há alguém em nosso meio que ainda não o conhece, que o seu Santo Espírito possa trabalhar no coração desta pessoa e ela possa entender o Evangelho e ser salvo por ti, ser salva por ti. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela